Olá! Está começando mais uma edição do Acontece no Rio. Veja os destaques. Inflação muda consumo das famílias nos supermercados. Galeria no Arpoador sobrevive às mudanças e conserva o velho espírito do surf carioca. Em instantes. Os índices que medem a inflação vêm caindo, mas não espelham a realidade de alguns setores. Quem vai ao supermercado, por exemplo, toma um susto com o aumento de preços dos alimentos, o que já provocou uma mudança de hábitos. Veja na reportagem de Aline Bordalo. Em tempos de crise, passar pelo caixa do supermercado é sempre um sofrimento. Assusta muito. É um susto bem grande mesmo, realmente, porque as coisas estão um absurdo, né? A palavra de ordem é pesquisar. Queijo, por exemplo, agora, essa marca está muito cara. Aí eu já não levo, já vou procurar em outro mercado mais barato. Mas o que fazer se tudo está caro? A Associação Comercial de São Paulo fez uma pesquisa em todas as regiões do Brasil e constatou que a alta dos preços afetou 94% dos consumidores. O estudo também mostrou como os brasileiros estão driblando a crise na hora de fazer compras. 64% dos entrevistados estão deixando de lado alguns produtos e substituindo por outros. Qual carne a senhora está comprando? Chuleta. Dá para comprar filé mignon? Olha, na verdade o preço está meio alto, né? 54% decidiram trocar de marca e comprar sempre a mais barata. Com certeza, a gente vai no mais barato. Eu usava Parmalat. É lógico, mas agora não tem como, gente. Os donos de supermercados estão seguindo a mesma tendência. Um exemplo é a lasanha. A quinta marca do mercado é agora a mais vendida. O supermercado está deixando de investir em algumas marcas mais caras, visto que algumas marcas mais baratas, com qualidade um pouco parecida, está vendendo para vender mais, né? Para poder vender mais. Segundo dados do DIEESE, Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Econômicos, em março a cesta básica ficou mais cara em 16 das 27 capitais. E a renda suficiente para manter uma família de 4 pessoas seria de R$ 3.736,26, 4 vezes mais que o salário mínimo. Dona Deolinda, uma portuguesa apaixonada pelo nosso país, expressa o sentimento de todos os brasileiros neste momento. Eu tenho 63 anos de Brasil, estou com 82, trabalho pra caramba, trabalho muito e nunca vi esse país assim. Para mim é o melhor país do mundo, que não precisaria de ninguém. O Brasil não precisaria de mais país nenhum do mundo, que é um país maravilhoso. Em tudo mesmo, mas o que vai se fazer, né? E para falar sobre essa mudança no consumo das famílias, eu recebo aqui no estúdio o economista Gilberto Braga. Doutor Gilberto, a inflação tem diminuído, mas os preços dos alimentos continuam em alta. Por quê? Porque, na verdade, a inflação ela caiu por conta de 2 eventos específicos. Mas, para a população, isso não foi percebido diretamente. Caiu principalmente por conta da conta de energia, onde a tal da bandeira vermelha, aquele gasto extra que o governo impôs para as famílias suportarem, aquilo foi retirado da conta de luz. Então, esse foi o principal evento que, de alguma forma, diminuiu a inflação, assim como também, pontualmente, a questão dos combustíveis. Então, o custo da energia, de uma forma geral, fez com que a inflação diminuísse no sentido do seu crescimento. O que quer dizer isso? Significa que os preços continuam aumentando, mas que aumentaram numa velocidade menor. Entretanto, quando a pessoa vai ao supermercado fazer as compras de alimentos, principalmente, os preços continuaram subindo bastante. Então, de uma forma geral, a sensação das pessoas é de que a inflação continua muito elevada e que não teve qualquer tipo de refresco. E qual a expectativa a médio prazo em relação aos preços dos alimentos? Devem continuar subindo? A tendência para os próximos meses é que o preço dos alimentos aumente numa velocidade menor, o que significa dizer que ainda pesará bastante no orçamento das famílias
porque é o principal item que as pessoas percebem de inflação. Elas medem se a inflação é alta ou baixa quando vão ao supermercado e comparam o preço que pagaram da última vez com o preço que estão pagando agora ao levar os alimentos para casa. Então isso tudo faz com que a perspectiva para o ano de 2016 ainda seja de uma inflação bastante elevada, com tendência a diminuir, porém significa aumentos de preços mais leves, mas ainda muito caros. E quais os alimentos que apresentaram maior alta de preços, doutor Gilberto? O item individualmente que mais aumentou foram alho e cebola. Então esses dois itens foram os mais sentidos. Mas a batata inglesa, o tomate, a própria carne bovina e certos legumes que têm variação de estação, como por exemplo a abobrinha, que é barato e nesse momento está muito caro, isso tudo tem pesado no bolso do brasileiro. Então, na hora até de escapar dos preços mais caros, o efeito de substituição fica difícil, porque a dona de casa ela trocava, por exemplo, uma proteína por alguns legumes e nesse momento até os legumes estão muito caros. Além da mudança por marcas mais baratas, o brasileiro também diminuiu a variedade de alimentos na mesa? Olha, na verdade essa é uma crise que tem uma característica nova. É uma crise que pela primeira vez pega uma gama de consumidores que até alguns anos atrás não tinham diversificação de consumo, ou seja, eles ingressaram no mercado de consumo sofisticado e não querem abrir mão do conforto que adquiriram de poderio de compra nos últimos anos. Então nós percebemos que itens como suco de caixinha, água de coco, iogurtes, que não eram hábitos das pessoas, se nós nos lembrarmos de alguns anos atrás, na hora das refeições, nós tomávamos água ou laranjada ou limonada, que era feito da própria fruta natural. Essa coisa dos produtos industrializados, sobretudo de bebidas, isso é uma novidade. Então nós percebemos que aquelas marcas líderes e mais caras, elas estão cedendo na preferência do consumidor, que tem procurado escolher produtos, digamos assim, genéricos e de preços mais em conta. Em outras palavras, o consumidor não quer abrir mão daquilo que consome, mas quer continuar gastando menos. Muito obrigada. Obrigado a vocês. Na década de 70, a construção do emissário submarino mudou as características das ondas em Ipanema. O pier usado na obra, que proporcionava formações perfeitas, se tornou um point da primeira geração de surfistas cariocas. Assim, surgem também as primeiras lojas especializadas escondidas num pequeno centro comercial localizado no Arpoador. O tempo passou, o mercado se desenvolveu, mas o velho espírito do surf continua vivo nos corredores e nas vitrines da Galeria River. Praia do Arpoador, Rio de Janeiro. Paraíso do surf há mais de 5 décadas. Em 1964, a badalada revista O Cruzeiro anunciava a sensação daquele verão. Havia algo de novo sob o sol do Arpoador. Eram os primeiros surfistas cariocas. Mas a vida deles estava longe de ser um mar de rosas. O início foi muito difícil, por exemplo, essa geração agora que está colhendo os louros, né? Naquela época, o que aconteceu? Era uma época de ditadura militar, né? Então o surf ele não era muito bem visto, a primeira geração e a segunda geração. Então ele foi proibido. Mas ele foi proibido por causa da ditadura e porque, às vezes, também, naquela época, não tinha aquela cordinha de prancha. Volta e meia, uma prancha atingia um banhista. E parece que uma vez atingiu um coronel, filho de um coronel, um general. Então, vamos dizer assim, os jornalistas, a publicidade em torno disso era que, tipo assim, fazia mais uma vítima, toda hora fazia mais uma vítima. Então, eles proibiram o surf em toda a orla do Rio de Janeiro, era uma coisa bem complicada. E a polícia militar, os guardas iam para a areia e não podia surfar. Quando perdia a prancha, os guardas iam lá, pegavam e tinha que pegar o pai, o responsável, para ir lá no batalhão para pegar a prancha de volta. Era um maior transtorno. Era até uma coisa como engraçada, mas acredite se quiser, era assim, o surf era proibido na orla do Rio de Janeiro. No lugar desse prédio existia uma marcenaria que fabricava os primeiros pranchões pesados de madeira. Aqui do lado já existia essa galeria, que mais tarde se tornaria referência na venda de equipamentos para o surf e o point oficial dos surfistas, a Galeria River. Surfista desde os 12 anos, Peninha foi o primeiro a abrir uma loja de pranchas, uma ousadia para a época. Eu tive a oportunidade de viajar um pouco, alguns bons anos atrás, e vi
uma loja que estava dando super certo fora do Brasil, não sabia, foi um risco como todo negócio, e resolvi abrir. Arrisquei, deu certo, foi a primeira loja no Brasil só de prancha, no início foi uma coisa até muito contestada, poxa, o cara foi audacioso, mas foi dando certo. Hoje em dia tem várias lojas fazendo a mesma coisa. A concorrência se multiplicou e os clientes também. O traje, bermuda e chinelo. Com o passar do tempo, skatistas e outros esportistas foram chegando. Aqui todos falam a mesma língua. É muito bom aqui, é um bom lugar. Só tem lojas de surf, perto do Surf Sport aqui de Rio. Aqui para um turista é muito lindo, muito bom lugar. A galeria é parada obrigatória para quem sai da praia. E quem trabalha aqui faz o caminho oposto. O trabalho da gente, as pessoas sérias que trabalham com surf, abriu a loja, é que nem um escritório, que nem está no centro da cidade. Ah, o mar tá bom, vai lá, larga tudo. Não. Ou surfa cedo, ou surfa depois, mas durante o expediente é trabalho, é sério como qualquer coisa, é bem profissional. As últimas tendências do surf chegam primeiro na Galeria River. Em meio à crise, quem escolheu mergulhar neste mundo está sempre na crista da onda. E o Acontece no Rio fica por aqui. Você pode rever este e outros programas no nosso site. Acesse câmara.rj.gov.br. Até amanhã.